Boa noite para você que estava ligado no Datena, é o Band Cidade que agora está chegando para destacar as principais informações. Comoção aí no enterro do reitor da UFSC, Luiz Carlos Cancellier. Uma multidão aí prestou as últimas homenagens ao professor morto na manhã de ontem. Olha só, a Polícia Federal afirma que a morte do reitor não muda os rumos da investigação que apura denúncias de desvio de recursos na UFSC. E no sul do estado, a casa caiu para um grupo de estelionatários. Os três homens de 30, 38 e 50 anos, usavam documentos falsos para receberem benefícios aí das vítimas. Preparação do Oeste com a liberação das exportações para a Coreia do Sul. Agora os frigoríficos fazem os ajustes finais para começar as vendas no primeiro semestre de 2018. E a era analógica está bem perto do fim. Entidades que coordenam aí a digitalização da TV no Brasil e 5 prefeituras da Grande Florianópolis vão orientar a população a respeito do desligamento do sinal analógico. Vem com a gente que hoje é terça-feira, dia 3 de outubro de 2017. O Band Cidade já está no ar. Obrigado aí pela sua companhia e a sua audiência de todas as noites. A terça-feira foi marcada aí por homenagens e comoção aqui na capital catarinense. Foi enterrado agora à tarde o corpo do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier. No fim da manhã, uma sessão solene do Conselho Universitário foi realizada no auditório do Centro de Eventos da UFSC, em memória a Luiz Carlos Cancellier, que morreu nesta segunda-feira. O caixão com o corpo do professor foi levado ao auditório, que ficou lotado com a presença de centenas de pessoas. Professores e autoridades lembraram a trajetória do reitor. Agora à tarde, o caixão foi levado ao cemitério Jardim da Paz, na SC 401, onde foi sepultado por familiares e amigos. A Polícia Federal informou que as investigações da Operação Ouvidos Moucos não devem ser afetadas pela morte do reitor. Ele estava afastado da UFSC por determinação judicial. De acordo com a assessoria, a morte de Cancellier não compromete a investigação e o andamento do inquérito. A morte dele deve ser investigada exclusivamente pela Polícia Civil, que instaurou um inquérito nesta segunda-feira. Olha só, vamos ver as imagens de hoje à tarde, tanto do velório como também do sepultamento aí do professor Cancellier. O Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina declarou que o reitor padeceu sob abuso de autoridade. Já a Polícia Federal informou que respeita todas as opiniões, mas não vai se manifestar a respeito. A Justiça Federal de Santa Catarina também informou que não vai se manifestar aí sobre as opiniões, porque há pessoas culpando a Justiça, outros culpando a Polícia Federal. Enfim, são opiniões, cada um tem a sua, né? E nesse momento o que mais importante é destacar a trajetória, né, do professor reitor Cancellier à frente da UFSC, sempre trabalhou pela excelência da Universidade Federal de Santa Catarina. Quanto às investigações, a Polícia Federal disse que nada muda em relação ao processo que está em andamento, né, e que em breve vai se manifestar sobre o andamento das investigações. A Polícia Civil de Tubarão, no sul do estado, prendeu um grupo ontem à tarde de estelionatários. Os 3 homens de 30, 38 e 50 anos são de Itajaí. E, segundo informações, eles identificavam pessoas que tinham algum benefício financeiro a receber e se utilizavam de documentos falsos em nome dos verdadeiros beneficiários para se apropriarem dos valores. A polícia realizou a prisão do trio em uma agência bancária no centro de Tubarão. 2 deles já possuem passagens por tráfico de drogas e foram encaminhados ao presídio regional de Tubarão. A casa caiu aí para esse grupo de estelionatários. A ressaca em Florianópolis causou vários estragos, né? E essa semana devem começar as obras de recuperação no Morro das Pedras, aí no sul da ilha. Segundo informações, é um dos locais mais danificados pela maré alta e pela ressaca.
A maré alta, seguida de ressaca que atinge o estado desde maio, foi registrada de maneira mais intensa e frequente nas últimas semanas. As fortes ondas devastaram a encosta do Morro das Pedras. Neste vídeo divulgado pela Associação de Moradores, é possível ver a dimensão dos estragos, destruição que preocupa quem mora na região. Estudos preliminares indicam 100 mil metros quadrados de área preservada de restinga, dunas e faixa de areia que foram 100% erodidos, não voltam mais. Em alguns trechos, como esse aqui, a erosão chega muito perto da rodovia. Para evitar riscos de desmoronamentos, a empresa de telefonia que atende a região hoje está removendo e reposicionando os cabos e fios para o outro lado da via. Falta 1 metro para erosão chegar na rodovia. E chegando na rodovia, ele significa o desbarrancamento da rodovia, eliminação da adutora e o rompimento da adutora da Casan, interrupção do fornecimento de água para 180 mil moradores e aqui é o único fluxo de trânsito para todos os moradores do extremo sul da ilha. Segundo o DEINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura, o contrato de prestação de serviços para as obras emergenciais da recuperação do Morro das Pedras deve ser firmado amanhã. O custo médio é de R$500 mil. Com a dispensa de licitação, os trabalhos devem começar ainda nesta semana. Ontem, a diretoria, técnicos da diretoria de projetos e planejamento estiveram no local e estão concluindo a elaboração de um projeto de engenharia, não um projeto executivo, mas um projeto de engenharia com o volume do material a ser utilizado. Caso os trabalhos de recuperação não comecem dentro do prazo, os moradores prometem bloquear a rodovia. Aguardando o DEINFRA na quinta-feira trazer o papel assinado com o começo do serviço aqui. Caso não aconteça isso, a gente vai manter em alerta o fechamento da 406. Bom, o importante é que a Prefeitura e o Governo do Estado chegaram a um acordo, né? Até porque o prefeito havia declarado que o Governo do Estado não havia dado nenhuma ajuda, um suporte na questão das ressacas. Agora, o Governo está agilizando aí os trabalhos para evitar que aconteçam danos maiores aí no sul da ilha. É aguardar para ver. Olha, novos dados aí sobre os prejuízos com o granizo. De acordo com dados da Defesa Civil, o vendaval e o granizo do último fim de semana atingiram mais de 6 mil pessoas em Santa Catarina. Com a volta do sol, Adelmo está conseguindo cobrir sua casa, que teve o telhado totalmente destruído. Na hora da chuva de granizo, ele, a esposa e os filhos tiveram que se socorrer dentro desse caminhão. Até passar, depois a gente pegou o correio, já buscar lona, já se proteger, né? Puxei um pouco das coisas aqui dentro do caminhão para se proteger, né? Põe as camas e coisa arada para não molhar muito, né? E foi tocar de esperar passar, né? É o tempo ruim aí que veio para nós aí a primeira vez, que foi um tempo bem complicado, né? O vendaval e o granizo do último final de semana atingiram mais de 6 mil pessoas em Santa Catarina, mas não houve registros de desabrigados ou desalojados. O município mais atingido foi Chapecó, com 582 residências afetadas. E, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram distribuídos mais de 14 mil metros de lonas para a população cobrir o telhado das casas. É um período onde que a passagem do inverno para a primavera, ele é característico dentro do estado de Santa Catarina, que tem a condição de ventos fortes e também a entrada dessas massas de ar frio, ela traz junto a questão de chuva intensa no final da tarde e início da noite e o risco de granizo isolado. A Defesa Civil orienta a população para que, em caso de temporais, granizo ou vendaval, procurem locais seguros para se protegerem. Devem sempre que possível ficar longe de estruturas ou edificações altas, como poste, como a questão de árvores, como placas que possam vir a ser arremessadas. Evite ficar próximo das janelas de vidro ou janelas que tenham grandes vidros, que o vento pode ocasionar a quebra e o ferimento dessas pessoas. É importante ressaltar que dentro da residência, o local mais seguro é o banheiro de alvenaria. Esse banheiro é um espaço mais compactado, onde tem poucas janelas, e na maioria das vezes tem o processo de laje, então esse é o local mais seguro dentro da residência. E lembrando que qualquer emergência deve ser acionado o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, o 193, ou o telefone de emergência da Defesa Civil Municipal dos municípios que possui através do número 199.
E você vai ver depois do intervalo a preparação do Oeste com a liberação das exportações para a Coreia do Sul. Agora os frigoríficos fazem os ajustes finais para começar as vendas do primeiro semestre de 2018. Os detalhes já no próximo bloco. Fique com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade, agora são 7h03. Para falar aí da liberação das exportações para a Coreia do Sul, agora os frigoríficos do Oeste fazem ajustes finais para começar as vendas no primeiro semestre, do ano que vem. Um mercado muito exigente que demorou cerca de 3 anos para ser conquistado. E o ponto positivo foi o status sanitário catarinense. O estado é livre de febre aftosa sem vacinação. Em Santa Catarina, 2 frigoríficos foram certificados. Um deles é de Chapecó e já está fazendo os últimos ajustes para iniciar as vendas. Basicamente, eles gostam mais do bacon também. E sobre paleta, ou a copa, como nós conhecemos. Esses 2 cortes, com certeza, eles vão ser fortes adquirentes. Neste primeiro momento, a expectativa é vender 40 mil toneladas de carne suína por ano para a Coreia do Sul, que tem aproximadamente 50 milhões de consumidores. De acordo com o presidente de um dos frigoríficos habilitados, o incremento nas exportações será de 15%. Com isso, o preço ao produtor também deverá melhorar. É bom porque é menos oferta no mercado interno e mais carnes nossas em outros países. E Coreia do Sul é um país rico, muito industrializado e que deverá concorrer ao tempo também ser mais forte na compra de produtos brasileiros. Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do país. São cerca de 13 mil produtores que em 2016 produziram 969 mil toneladas de carne. Com um rebanho de 7 milhões de cabeças, o estado destina mais de 28% da produção ao mercado externo. É uma notícia esperada e que agora se tornou realidade, e o Oeste está trabalhando, para mandar agora a carne lá para a Coreia do Sul. Um caminhão caiu em um buraco na manhã desta terça-feira, causado pelo rompimento de uma tubulação no Morro das Pedras, aqui em Florianópolis. Esses e outros assuntos você vê agora no nosso Giro de Notícias. O abastecimento foi interrompido por algumas horas. O motorista que caiu no buraco é um verdureiro que trabalha na região e ele não se feriu. Segundo a Casan, a água acumulada na pista encobriu o buraco, que dificultou a visibilidade do motorista. A família da menina Raquel Rodrigues Novaes, de 7 anos, que morreu afogada após ter o cabelo sugado pelo ralo de uma piscina em Balneário Camboriú, espera que o Ministério Público faça justiça pela morte da menina. A polícia considerou que o empresário foi negligente por não instalar o dispositivo para interromper a sucção. Na última quinta-feira, o dono do hotel foi indiciado por homicídio culposo. Vânia Gonçalves Viltric, de 48 anos, a paciente com câncer que colou grau no hospital de Blumenau, no Vale do Itajaí, morreu na unidade de saúde. Ela recebeu o diploma do curso de pedagogia na quarta-feira, dia 27. Vânia participou de todas as aulas, apesar do câncer que enfrentava. A cidade do dia hoje é Schroeder, no norte do estado. Vamos ver as imagens de Schroeder, no norte catarinense. Aliás, poucas imagens dessa cidade que é de origem germânica, com um pouco mais aí de 10 mil habitantes, e está localizada aí nas serras cobertas de Mata Atlântica. Schroeder abriga um santuário ecológico com 46 milhões de metros quadrados de reserva ecológica do Bracinho. A cidade está a apenas 15 minutos de Jaraguá do Sul e hoje completa 53 anos de fundação. Parabéns a Schroeder, no norte catarinense, mais uma cidade aí colonizada pelos alemães. E o crédito consignado está sendo uma alternativa para quem precisa colocar as contas em dia. E agora o governo diz que vai baixar os juros para várias categorias, Mas é preciso ficar atento com algumas armadilhas. Veja. Dona Alexandrina é aposentada e contratou um empréstimo consignado pela 5ª vez.
O dinheiro foi usado para colocar algumas contas em dia. Tem o aluguel, né? Água, luz, telefone, TV paga. Essa modalidade de crédito é considerada uma das mais acessíveis do mercado. E agora, com uma medida do governo, as taxas máximas de juros vão cair para servidores públicos federais, aposentados e pensionistas. A mudança representa uma redução total de 5 bilhões de reais ao ano no pagamento de juros de crédito consignado. A facilidade para contratar esse tipo de financiamento, que tem desconto na folha de pagamento, esconde também algumas armadilhas. Um dos principais cuidados é calcular o valor das parcelas para não comprometer demais o orçamento. E se a pessoa não olhar o seu orçamento e as suas despesas que já ocorrem durante o mês, ela pode aí pensar o seguinte, que tem um dinheiro extra, só que no caso ele está tendo o quê? Um desconto em folha ou, no caso de pensionistas, uma redução no valor do seu INSS. Então significa que ele vai receber menos, onde ele tem mais dívidas, o que pode comprometer aí o orçamento familiar. A recomendação dos economistas é optar por esse tipo de empréstimo para quitar dívidas que cobram juros mais altos, como o cheque especial e o cartão de crédito. Eu sugiro que o uso do consignado seria exatamente por uma necessidade inesperada, algum problema que tenha ocorrido, onde ele pode utilizar esse empréstimo a um juro menor. Não utilize como uma segunda renda, porque na verdade isso se torna uma dívida ao longo do tempo. Pois é, buraco sem fundo, hein? Você vai pegando um empréstimo para pagar outro, daqui a pouco não se livra de nenhum, e aí tá complicado, aí complicou de vez. Só um dado aqui, ó, Florianópolis é uma das cidades com o maior número de inadimplentes do país. E isso porque nós temos a capital, né, muitos funcionários públicos que conseguem crédito consignado fácil, né, depois não conseguem pagar e aí ficam inadimplentes, né? Vamos lá. A seguir, prefeituras da Grande Florianópolis assinaram hoje um termo de cooperação para orientar a população a respeito do desligamento do sinal analógico. Os detalhes já depois do intervalo. Agora são 7h10. Fique com a gente. Daqui a pouco tem o Jornal da Band, que vai falar sobre o túnel descoberto aí para roubar o Banco do Brasil. Né? Os bandidos gastaram 4 milhões para tentar roubar 1 bilhão de reais. Os detalhes já aqui no Jornal da Band, que começa logo após o Band Cidade. Olha, a Seja Digital, entidade que coordena a digitalização do sinal da TV no Brasil, e 5 prefeituras aqui da Grande Florianópolis assinaram hoje um termo de cooperação para orientar a população a respeito do desligamento do sinal analógico. O desligamento do sinal analógico para Florianópolis, Biguaçu, São José, Palhoça e Paulo Lopes já tem data definida. Acontece dia 31 de janeiro de 2018. Campanhas de orientação já vêm sendo desenvolvidas, mas a diferença com a parceria é que a aproximação com a população seja intensificada. Servidores municipais das 5 cidades serão capacitados para atuarem como multiplicadores do processo de migração. Já aconteceu desligamento como Brasília, São Paulo, Recife, Salvador, Fortaleza. Depois de um período de 60 dias, 100% da população está recebendo o sinal digital. E a mesma coisa que deve acontecer na região. Obviamente a gente trabalha para que esse número aconteça antes do desligamento e ninguém passe pelo inconveniente de ficar alguns dias sem ver televisão. 40 mil kits de conversão para a TV digital vão ser distribuídos gratuitamente para famílias cadastradas em programas sociais. A intenção é que quando chegar o dia 31 de janeiro, ninguém esteja sem o sinal digital. E agora que chegou essa reta final, a estratégia da Seja Digital é se aproximar cada vez mais das comunidades menos digitalizadas. E agora que chegou a vez da Grande Florianópolis, os prefeitos estão confiantes. Aqui, o processo vai ser ainda mais rápido que nas cidades pioneiras. Já está tudo organizado, a Secretaria Municipal de Assistência Social, com o apoio de toda a estrutura da Prefeitura de Florianópolis, vai organizar toda a logística de distribuição, de comunicação, de informação à população. Os nossos servidores já estão treinados com condição de prestar esse esclarecimento a todos os moradores. Serão mais de 358 mil domicílios com o sinal desligado no dia 31. Quem for cadastrado em um kit gratuito deve ligar para o número 147 ou acessar o portal sejadigital.com.br.
www.ufsc.br/kit. Nós já iniciamos esse trabalho nos 5 municípios. Nós temos um mobilizador em cada um dos centros de referência de assistência social das 5 cidades. Essa pessoa está preparada para atender a população, para esclarecer as suas dúvidas e para agendar a retirada dos kits conversores gratuitos. Bom, é importante lembrar que você não precisa jogar a sua TV de tubo, aquela, caixona, jogar fora não. Você pode continuar usando a sua TV, é um kit, que as prefeituras vão distribuir para as pessoas carentes, ou se você não está incluído, liga 147 para saber se você tem ou não direito a receber esse kit. Caso contrário, você compra um kit analógico e coloca um kit digital, coloca na sua TV analógica e pode assistir o Band Cidade aqui na capital. Olha, começou em todo o Brasil o censo agropecuário. Durante os próximos 5 meses, cerca de 5 milhões de propriedades rurais serão visitadas por 19 mil recenseadores do IBGE. Colete, crachá, boné e bolsa do IBGE. Esse é o uniforme obrigatório dos recenseadores que nos próximos 5 meses vão visitar todas as propriedades rurais do país. Luiz respondeu hoje a dezenas de perguntas sobre o tamanho da propriedade, o que planta, quanto produz, quem trabalha no local e outros dados. Acho que isso vai ajudar, não teria por que não contribuir. É para que o governo possa fazer, através dessas informações, políticas públicas, tanto no âmbito federal, quanto estadual e municipal. E os próprios produtores também, no momento que sabem da sua realidade, eles podem também cobrar do governo ações que o governo deva interferir. Os recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no país. Segundo os especialistas nesse setor, o censo de 2017 vai mostrar um Brasil rural com muito mais tecnologia. Por outro lado, também vai confirmar uma realidade preocupante no campo hoje em dia: a dificuldade em manter os jovens trabalhando com a produção de alimentos. Os irmãos Luiz e Gilberto administram a propriedade sem os filhos, que decidiram seguir outras carreiras. No exercício da agricultura em si, de capina, essas coisas, no momento não estão fazendo e acho que não vão fazer. O primeiro censo agropecuário foi realizado em 1920. Em Brasília, uma exposição no Salão Verde da Câmara dos Deputados traz uma linha do tempo do levantamento e relembra as principais mudanças que ocorreram no setor no último século. Na edição deste ano do censo, o questionário foi reduzido para diminuir os custos e otimizar o trabalho dos agentes. O que hoje nós estamos reduzindo o questionário, nós pretendemos recuperar e ir mais fundo numa pesquisa anual, onde você pode ter um suplemento específico, por exemplo, para uma área de meio ambiente, para uma área de uso de agrotóxicos e assim por diante. E o Band Cidade desta terça-feira fica por aqui. Você fica agora com o Jornal da Band, as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu volto amanhã às 6:50 aqui no Band Cidade. E 12:30 tem o Media Catarina com Gustavo Bosley. Abraço, boa noite e até amanhã.